Eu estava num congresso, num ministério muito grande em São Paulo. E tinha uma cantora louvando o hino. Mas ela cantava assim, meu Deus, o fogo caía mesmo. Mas ela era muito, assim, tinha muita autoridade para cantar e tal. E eu ia pregar nesse congresso. E quando ela estava cantando, todo mundo falando em mistério, aquela coisa toda, sabe? E eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu vi ela com 7 anos de idade, sendo separada para um espírito maligno. Quando eu abri o olho, eu olhei ela cantando e o Senhor falou comigo, todas as vezes que ela está dando um salto no ministério dela, esse espírito maligno vem e puxa ela para desonra. Aí eu falei, mas como? A mulher canta, fogo cai, uma loucura. E Deus me dá esses mistérios também, sabe? Às vezes eu vejo assim, a pessoa... Já aconteceu comigo, William. Só que quando é assim, eu tenho muito cuidado de ver assim a pessoa ou cantando ou pregando absurdamente e eu ver assim, cheirando cocaína. E Deus me mostra. Entende? Já aconteceu isso. Entendo muito. Aí, ela pegou... Quando ela desceu assim do altar, aí eu falei, Deus, se for para eu entregar para ela essa revelação, ela vai me convidar para comer, para alguma coisa, né? E daí o marido dela terminou o culto, e ela era a cantora da convenção. Quando reunia as convenções, ela que cantava, tá? O marido dela pegou e falou bem assim para mim, missionária, vamos comer alguma coisa? Quando ele falou isso, me doeu a espinha. Eu falei, não acredito, Deus. E eu estava na cidade dela, tá? Com o pastor presidente dela, sabe? E daí ele falou assim, onde você está hospedado? Eu falei, em tal lugar. Daí ele falou assim, vamos fazer assim, ó. Hoje nós vamos comer num lugar ali, mas outro dia eu vou fazer na minha casa, uma comida bem... Eu falei, misericórdia. Aí a gente foi comer nesse lugar e tal. E daí ela veio muito querida, muito educada, conversando comigo. Você olhava para ela, William, você não dizia que tinha alguma coisa oculta. E eu olhava para ela e Deus me mostrava o espírito na vida dela. Aí, quando passou alguns dias, o marido dela me levou na casa dela para comer. Eu fiquei ali naquela cidade, ali, acho que uns 20 dias naquela cidade, só pregando no campo. Ou mais. Aí eu fui na casa dela. E daí ela pegou e falou assim, eu falei, Deus, eu preciso de um sinal. Que se o senhor não me der um sinal, como é que eu vou mexer nesse negócio? E depois eu vou embora, como é que fica esse negócio? Só que antes de eu sair de Foz do Iguaçu, lembra do pastor Juliano? Lembro. O pastor Juliano me entregou uma palavra. Ele falou assim, faz assim com as suas mãos. Meus amados, vocês acreditam em profecia, em revelação, que pessoas podem mandar para vocês? Para mim, a maior revelação está na palavra de Deus, que é a Bíblia. É a revelação certeira. É uma flecha que quando atinge o alvo, que é o nosso coração, a nossa mente, não tem para ninguém. Ninguém te segura mais. Quando você conhece a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu quero compartilhar um vídeo de um relato de uma pregadora que fez uma profecia, uma revelação para uma cantora muito famosa, muito famosa. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse relato, que é um relato interessante e muito sério. Tá bom, pessoal? Mas olha, deixa teu like, se inscreve nesse canal, comenta o que você achou aí, que é muito importante pro crescimento do meu canal, e ativa o sino, tá bom? E fica com o vídeo aí. Eu fiz, está descendo uma unção de libertação na tua mão para algo lá na cidade onde você vai. E daí eu falei isso com Deus. Falei, Deus, se o mistério está comigo na vida dessa mulher, eu preciso de um sinal, porque se eu mexer aqui e depois ir embora, essa mulher vai morrer. Porque é assim que acontece com os espíritos. Quando você mexe e não termina. Eles matam as pessoas. Aí, cheguei, ela pegou e me chamou para conversar no quarto dela. E daí ela pegou, olhou dentro do meu olho. Ela falou assim, eu sei que você tem algo de Deus para me passar. Pode me passar. Aí eu falei para ela assim, quem é que te falou? Daí ela parou assim, olhou dentro do meu olho assim. Ela falou, foi Deus. Eu falei, então se foi Deus, você entende que foi Deus? Ela falou, sim. Então eu preciso te falar algo.
Você com 7 anos de idade, você foi separada para um espírito maligno assim, assim, assim. E todas as vezes que você vai deslanchar, esse espírito maligno, ele te derruba no adultério. E agora Deus me mostra, sabe aquele pastor, o presidente, assim, assim? A rapaz dela fez assim, ó. Deus mostrou vocês deitados numa cama nua. Aí ela começou a chorar, William. Chorar. E ela abriu a boca e falou bem assim para mim. Gravei 2 músicas e fez sucesso. A minha agenda não para. E depois que eu gravei essas 2 músicas, o pastor da época, o pastor presidente da época, se apaixonou por ela. De um jeito. E ela caiu com ele. Aí ela falou assim pra mim, assim, você precisa me prometer que você não vai contar pro meu marido. Eu falei, claro que não. Eu só quero te ajudar. Aí ela me falou bem assim, esses espíritos não me deixam em paz com meu marido. Toda vez que eu tenho relação sexual com eles, me dá uma alergia, um grosseirão, que dá a impressão que o problema está no esperma dele. Porque quando ele ejacula dentro de mim, ela falou bem assim, tudo fica a carne viva. E ela falou pra mim, e a gente fica até 1 mês. E quando eu tô no adultério, isso não acontece. Olha só. Aí eu achei muito forte. Tô todo arrepiado aqui. Ai, rapaz, que aqui o negócio foi forte. Na época, tinha uma missionária nessa cidade que era uma mulher muito usada por Deus. Uma mulher de oração. William, ela gostava muito de cantar corinho de fogo, essa missionária. Bem moreninha. Só que ela não tinha afinação nenhuma. Sabe aquela coisa desafinava? Mas quando ela cantava, os espíritos malignos se manifestavam. E daí eu falei pra ela assim, cheguei, peguei 2 mulheres. E falei assim, olha, eu vou fazer um trabalho de libertação com uma irmã assim, eu preciso da ajuda de vocês, eu não posso sozinha. Ela falou, tamo junto. Aí nós fomos na casa dessa cantora. O marido dela todo me desdenhando, sabe? Não acreditando, tal. A gente não contou tudo que, né? E nem pra essas mulheres também não sabia, era só eu e ela que sabia. Ela tinha quase 2 metros de altura, ela era muito grande, mulher bonita. Fomos na casa dela. Aí, coloquei... Ela tinha uma mesa de madeira pesada pra... Sabe, lapacho? Pesado pra caramba. Ela ficou sentada aqui. Essa missionária de frente com ela. E a intercessora perto da porta. E o marido dessa mulher perto da pia. E eu tava atrás dela. E eu comecei a falar pra ela assim... Fulana, tudo que eu falar você repete. Eu falei, missionária, pega na mão dela. E vamos guerrear. Ela foi falando, foi falando. Quando chegou aos 7 anos de idade, ela fez isso aqui, ó. Aí a missionária fez um toque pra mim, que o negócio tinha baixado nela. Quando eu fui dar a volta, não deu tempo. Ela levantou tão rápido. E do jeito que ela levantou, com a mesma proporção, ela levantou a mesa junto. Rapaz, acho que tinha que ser uns 5 homens pra pegar a mesa aquela. Ela fez assim. Pau! Estouro. Quando a mesa caiu no chão, assim, eu fui tentar pegar ela, mas ela era muito alta. Eu fui tentar pegar ela, assim, e a missionária começou a expulsar o demônio. E o demônio não saía. E aquela coisa toda. E eu segurei ela aqui por trás, assim. De repente, o Senhor falou comigo. Pra quem que eu dei autoridade? Foi pra você. Então expulsa. Cara, como é que eu ia me desvencilhar daquela mulher? Ela me prendeu na parede, eu segurando assim. De repente, William, isso foi a única experiência que eu tive dessa forma de ver alguém virar uma cabeça desse jeito. A cabeça dela virou. E ficou cara a cara comigo. Ela olhou dentro dos meus olhos. E aquele demônio falou pra mim, sua desgraçada. Você me descobriu. Na hora, meu irmão, eu falei, não fui eu não. Foi o Deus que eu sirvo. Porque esse aqui é um grande problema, William. Há muitos amigos que eu conheci na área de libertação que se envaideceu com o dom. E hoje estão arrebentados. E nós precisamos entender que não é nada sobre nós. É tudo sobre ele. E na hora, eu falei, não fui eu não. Foi o Deus que eu sirvo. E quando ela virou assim, eu consegui me desvencilhar. Eu fiquei cara a cara com aquele demônio. Ele virou de novo a cabeça. E eu gritei. Eu li uma vez um livro que um pastor amigo me deu. Armaduras de Deus e a armadura
do diabo. E na hora veio um flash muito grande daquele livro e eu clamei pelos anjos de guerra. Quando eu falei, anjos de guerra, eu quero vocês aqui agora. Rapaz, eu nunca vi na minha vida. Todos que estavam ali dentro da casa, inclusive o marido dela que estava já se tremendo, já de medo, começaram a ouvir barulho de espada. Plém, eu tô toda arrepiada aqui. Plém, plém. E aquela mulher gritava e fazia assim. Eu falei, dissipa esse demônio agora. Ela caiu. Rapaz, Deus fez uma obra na vida daquela mulher. E eu falei pra ela assim, depois que ela foi liberta daquele demônio, eu falei assim, olha pra mim. Você nunca mais vai ter problema na sua relação sexual. Você vai poder ter relação com teu marido, não vai acontecer isso. Porque se você crer hoje, esse demônio foi embora da sua vida. Aquilo ali foi uma experiência muito forte que eu tive. Caramba. O marido deve ter saído, vamos pra casa. Caramba, gente, o mundo espiritual é demais, Yuri. Não. Cara, não tem como não se arrepiar, hein? Você tá de brincadeira. Caramba, é muito gente. forte. Pra você ver como que... às vezes parece que tá tudo ok com a pessoa, tá tudo certinho, tudo bonitinho, mas Deus revela o profundo. E eu quero até aproveitar o ensejo, né? Porque alguém pode até achar, então a pastora trabalha com libertação, eu vou pedir ajuda para ela. O meu ministério não é específico libertação. Eu vejo mais no profético, na palavra. Mas quando Deus ele quer fazer, eu sinto que ele me movimenta para fazer. Ele me move. Mas são de formas específicas, né? Não que eu trabalhe especificamente com libertação. Eu admiro quem tem esse ministério, esse chamado, que eu acho fantástico. Mas eu vejo assim que quem tem um chamado para libertação tem que se dedicar só para aquilo. Porque, rapaz, é um negócio fora da curva. Uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, e vou voltar a falar também, que você precisa entender, é a questão do processo de libertação. Existem algumas situações que acontecem dessa forma. Você vai lá, faz uma oração, quebra aquilo ali, vai embora e tudo. Mas a grande maioria é um processo de libertação. Lembra da história que a pastora contou no começo sobre o menino, que inclusive veio a óbito? Era um processo de libertação. Não adiantava chegar lá e falar, olha, sai e vai embora. Então, assim, o que as pessoas precisam entender é isso. Às vezes vem alguém aqui, conta uma experiência e daí enche lá a caixa de mensagem. Ora por mim. Onde você mora? Eu moro aqui na Pensilvânia. E não é assim que funciona, né, Renê? Tem pessoas, William, que para você trabalhar com libertação com ela precisa de medicação. Olha aí. Ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, pra você ter uma ideia. Tem pessoas que estão num nível tão forte de loucura já, de alucinação. Se você for fazer um trabalho com ela, é chover no molhado. Entende? Então precisa de um acompanhamento também psiquiátrico para você conseguir fazer um trabalho, para você fazer um acompanhamento, para que tenha resultado. Né? Porque não é fácil. É uma coisa assim, é uma batalha muito forte. Uma coisa de filme mesmo. Eu já fiz para ele uma pergunta que eu até posso fazer para ti, qual que é a sua visão acerca disso, sobre objetos. Se você acredita que o maligno ele se apossa de alguns, ele vira um amuleto para coisas ruins. E o pastor Elias acredita sim, eu acredito que existem objetos que podem ser consagrados, enfim. E eu queria que você contasse uma experiência de um presente que você ganhou de alguém, e o que aconteceu depois que você ganhou esse presente. William, eu acredito sim que ele se materializa sim, e é muito forte isso, muito forte. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas de religião afro e eles contam umas coisas assim que é muito interessante, muito forte mesmo, tá? Eu ganhei um presente de uma pessoa, só que essa pessoa não é uma pessoa do mal, não é uma pessoa do bem. E ela confecciona algo, eu não posso ser muito específico, pode ser que chegue até ela, por mais que ela é de uma... por mais que ela talvez não é cristã, mas pode ser que chega nela, que sabe que esse vídeo viraliza, né? Então vamos lá. Ela me deu um objeto, ela confecciona algo e ela me deu. Só que dentro desse e daí eu peguei esse objeto, né? Coloquei do lado da minha cama. E eu tenho pregado para essa mulher, né? Tanto eu quanto o meu esposo. E ela é muito reservada.
E ela me deu uma abertura fora do comum. E hoje eu tenho estado muito próximo dela. E ela, como sinal de carinho, ela me deu um presente. E eu peguei esse presente e coloquei do lado da minha cama, né? Isso era por volta, eu cheguei da igreja, eu atendo o dia todo na igreja. Peguei minha filha na escola, cheguei em casa, era 6h30. E daí ela tava lá fora, e tal. E daí ele veio e me deu o presente. Coloquei do lado da minha cama. E quando foi umas 10 horas da noite, o Jefferson mandou uma mensagem, falou assim: amor, terminou aqui agora a escola bíblica, eu vou ficar aqui pra oração. Falei, beleza. Quando foi... Aí eu deitei e cochilei muito rápido. Quando eu cochilei, eu senti um pé aqui na minha garganta. Sabe quando você pisa assim? Aí pisou assim na minha garganta assim. E eu tentei abrir o olho, não conseguia. E eu... O sangue de Jesus tem poder. Eu falei assim, voltei. Aí eu falei, ué, mas que negócio é esse? Eu falei, demônio, você não tem autoridade aqui dentro da minha casa, não. Que negócio é aqui dentro de casa? E eu comecei, eu falei, mas o que é isso? Por onde que entrou? Eu falei que fiquei procurando o portal que tinha aberto dentro da minha casa. Eu falei, mas como assim? E peguei meu óleo ungido e já comecei a andar dentro de casa. Aí nisso, eu peguei e fui orar e tal. Aí peguei e fui assim na direção da porta da sala da minha casa. A gente tem um cachorro, um collie, né? Ela estava sentada, William, na porta de casa. A minha porta do fundo é de vidro. Ela dá acesso a um campo. E ela estava sentada, só que ela estava olhando na direção do campo, né? Quando eu vim ungindo tudo, já orando, eu já ia ungir o meu cachorro. Porque, cara, isso daí é terrível. Se você não unge, já era. Aí eu vim. Quando eu vim, ela estava parada, sentada. Ela saiu de lá da casinha dela, estava parada, olhando pro campo. E eu vim na direção dela, falei, oi, Aika, o que aconteceu? Que eu abro, que eu coloco a mão na Aika, ela continua fixada olhando pra lá. Quando eu olho, do outro lado, tem uma cerca assim, do outro lado, tinha uma mulher a 1 metro de altura. A roupa dela parecia roupa de fita. E ela olhando pra mim. Quando ela olhou pra mim, eu dei um passo pra fora e o cachorro e a Aika foi me acompanhando. Eu dava um passo, ela dava um passo junto. Eu dei 3 passos, cheguei perto da piscina. Deus falou comigo. Ela é... E falou o que era. Depois eu conto pra vocês nos bastidores. Uhum. Ela tava flutuando? Flutuando. Aí Deus falou comigo quem ela era. E eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Já ouvi subjetivamente, mas eu nunca tinha pesquisado. Quando Deus falou isso comigo, eu levantei as mãos. Eu falei, em nome de Jesus, Satanás. Eu não sei de que forma que você entrou aqui dentro de casa, mas vai embora agora. Ela levantou, deu assim, fez... E sumiu. Aí eu falei, mas Deus, o que foi? Onde que foi? O que é? Quando eu volto para casa, o Espírito Santo de Deus falou comigo, o presente você ganhou. Quando eu chego lá, eu não tinha visto, dentro daquele presente, tinha uma pedrinha preta. Uma pedrinha preta. E daí eu peguei, coloquei a mão naquilo ali e falei, Senhor, eu sei que ela não fez por maldade, porque eu conheço o coração dela. Mas eu sei que algum espírito maligno preparou tudo isso aqui para abrir um portal dentro da minha casa, para entrar e me matar. Mas eu desligo agora, em nome de Jesus. Pronto. Não aconteceu mais. E você ficou com o presente igual? Fiquei. Essa é a importância. Isso é importante falar. Fiquei. Você continuou com o presente e sumiu. Isso, fiquei com o presente. Então você acredita que uma oração ou ungir algo, você pode continuar com aquilo ou não é tudo que pode ser? Não é tudo, porque eu conheço o coração dela. Uhum. Eu sei que ela não é uma pessoa do mal. Eu sei. Uhum. Só que, de alguma forma, eu não sei se foi aquela pedra, o que é, de alguma forma, alguma brecha o diabo ele usou ali para poder entrar ali. Seria sabe? diferente se fosse algo intencional. Por exemplo, eu vou fabricar isso aqui com um propósito para fazer o mal. Se você orar, não vai rolar. Seria mais ou menos isso? Por exemplo, meu marido ele ganhou um presente que veio de outro país, tá? Era como se fosse uma máscara, um negócio assim, de artes, tá?
E aquilo ali, ele teve uma experiência muito terrível, tá? Nós oramos, desligamos, mas ele sentiu no coração de arrancar e quebrar, tá? De arrancar e quebrar. Então vai muito do seu sentir, porque eu acredito na sensibilidade espiritual que as pessoas têm, né? Então vai muito de sentir. Pastora, você disse uma coisa bem sugestiva para eu fazer uma pergunta aqui, ó. Muito interessante, por sinal. Você disse que no meio da sua fala você ungiu o seu animalzinho de estimação e você usou uma frase assim, porque se a gente não ungir nesses casos, já era. Isso é polêmica para algumas pessoas, para outras não. Eu compartilho da mesma visão da pastora, mas é importante ungir os nossos animaizinhos. Eu vou te contar uma outra coisa. Nós tínhamos um sítio, que era o nosso Isaac. Um dia o chacreiro chegou e falou assim pro meu marido: Gaúcho, eu vi um urubu tomando água no açude. Segundo diz os antigos, quando o urubu toma água no açude, tem espírito de morte na propriedade. Meu marido falou: Donizete, larga a mão de ser besta, com essas coisas aí. E ele falou assim: Gaúcho, cara, eu entendo que você é um pastor e ele é católico. Mas você tem que entender também, ele falou bem assim, que às vezes Deus fala, usa a natureza para falar com o homem. Senão como que as pessoas iam sobreviver na época, né? Aí tá. Ele falou 3, meu marido não falou nada pra mim. Falou 3 vezes pro Jefferson. Depois de 3 vezes que ele falou pro Jefferson, os nossos bois começaram a morrer do nada. Assim, infarto. No 5º boi, o Jefferson falou assim: amor do céu, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele me contou. Eu falei: por que você não falou que nós íamos orar antes de que acontecesse alguma coisa? Ele falou: eu achei que era bobeira e tal. E na época eu peguei... Lembra da missionária Sila? Lembro. Do Valmor? Claro. Eu tenho um carinho enorme por ela. Nem ela sabe disso. A Sila, eu falei assim: quem que vai orar comigo? Amor, a gente vai ter que ungir toda essa propriedade. Cara, era grande. Era uma mini fazenda. Aí a gente falava de sítio, mas era uma mini fazenda. Eu falei: amor, a gente vai ter que ungir tudo isso aqui. Alguma coisa foi feita, alguma coisa. Aí eu liguei pra Sila na época. Falei: Sila, você topa? Ela falou: topo. E ela tava ainda com um negócio no joelho, que ela tava com um problema. Aí fomos eu, ela e o Jefferson. Ungimos toda a propriedade, porque os animais começaram a morrer. E não tinha o porquê, não tinha uma explicação. Quando nós ungimos toda a propriedade, eu lembro que nós paramos perto da cachoeira. Nós tínhamos uma cachoeira dentro da nossa propriedade. Que antigamente as pessoas entravam ali. Só que quando a gente comprou a parte também que eles invadiam. Aí quando nós entramos, a Sila falou assim: olha, foi feito algo aqui, ó, contra a propriedade. Aí nós oramos, desligamos, nunca mais aconteceu nada. Nunca mais. Nunca mais. Então a questão de ungir os animais é muito importante, porque os animais têm percepção. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito forte. Olha como que é forte isso aqui. Meu marido tinha um cavalo que era o bicho dele de estimação. Quando os bois começaram a morrer, e nós chamamos a Sila para me ajudar, a gente foi lá em cima, em cima, bem no alto da nossa propriedade, ver se estava tudo certo com os bois lá em cima. Quando a gente está descendo, o meu filho Vitor tinha 7 anos de idade. O Jefferson vê o cavalo dele, ele desce. Isso antes da gente ungir. Ele desce e eu fico ali no volante. Ele desce, o Vitor desce, fica do ladinho dele. E ele começa a fazer um carinho no cavalo dele, que era super manso, William. O cavalo, ele fez assim, ó, na traseira, assim. Quando ele fez assim, eu vi que ele ia dar um coice. Eu buzinei. Quando eu buzinei, era tarde demais. Ele deu um coice na perna do meu marido, que era pra ter pegado na testa do meu filho, ia matar o meu filho na hora. Aí, graças a Deus, que ele não pegou muito bem no meio, ele pegou na lateral. Entende? E ali o meu marido falou assim: meu Deus, tem alguma coisa errada. Entende? Aí nós ungimos o cavalo dele, oramos, e o cavalo voltou a ficar mansinho de novo. Os cavalos, os pássaros, eles têm muita percepção. Gato tem muita percepção. Tem muita percepção. Eu até fiz essa pergunta no último episódio, lembra? O teu gato tá tendo meu essa gato percepção tá lá, William? Se ele vê qualquer coisa, ele apanha. Ele tem a visão fechada. Brincadeira.